Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando o nosso papo sobre diferenças entre a América Latina e a América Anglo-Saxônica, eu queria falar um pouco hoje sobre a América Latina. Eu tinha falado sobre a América Anglo-Saxônica, né, Estados Unidos e Canadá, que se desenvolveram muito através de um método parecido com o método da Inglaterra. Né? Enquanto isso, a gente estava sofrendo, né, nós na América Latina, do México para baixo, todo mundo estava sofrendo com um método de exploração muito parecido com o da Inglaterra, né? Que era muito parecido com o da Espanha, que era muito parecido com o da França, que era muito parecido com o de Portugal, que era a colônia por exploração, era a colônia para exploração. Essas colônias, para explorar recursos naturais, elas tinham como objetivo gerar riqueza para a metrópole. Né? Então, o que acontece com esses países depois que eles conseguem a sua independência, conseguem se livrar do domínio dos países, né, mais poderosos que antes mandavam neles? Esses países eles vão se tornar países pobres, porque eles vão ser diminuídos de toda essa riqueza vai para outros lugares, né? O que eu sempre falo para vocês, o ouro brasileiro deixou mais crateras aqui, foi para Portugal, pintou mais igrejas, foi parar na mão da Inglaterra e hoje a Inglaterra tem um monte de ouro no seu Banco Central que não é de dentro da Inglaterra. Eles não têm minas de ouro dentro do seu território, né? Então eles foram buscar em outros lugares. E aí esse processo, né, ele vai tornar esses países pobres após as suas independências. E além disso, você tinha um sistema que era de exploração de recursos naturais e que era um sistema escravista. Né? Então você vai ter diversas pessoas escravizadas, sequestradas da África, trazidas para cá para trabalhar contra a sua vontade. E aí depois que a própria Inglaterra vai proibir, né, que as pessoas tenham escravos, porque a Inglaterra começa a passar pela Revolução Industrial, né, e quer que o trabalho livre agora seja uma coisa, né, para poder fomentar a roda de consumo do novo sistema, né, vai ter uma libertação de escravos em massa pela América Latina, né? E essa libertação de pessoas escravizadas dentro da América Latina, ela não vai ser necessariamente boa, né? Porque vai no Brasil, por exemplo, em 1888 ser promulgada a Lei Áurea, tá bom, tá todo mundo livre, mas não vão existir programas, por exemplo, de auxílio de educação. Você não vai pensar nisso na época, né? Não vai se pensar nisso e vai se deixar essas pessoas à própria sorte. E aí você vai ter a criação de mais pobreza, né? Não dava para ficar com essas pessoas em situação de escravidão, já era cruel demais, né? Sempre foi cruel demais, e a época já estava ficando ultrapassado também, né? Foi por uma ordem da própria Inglaterra e não foi exatamente por boa vontade, foi porque queria girar dinheiro, né? E para girar dinheiro você não pode ter escravidão, você tem que ter trabalho para as pessoas receberem, para elas poderem consumir, mas essas pessoas que foram libertas, elas não tinham educação, elas não tinham moradia, elas não tinham conhecimento, muitas delas não sabiam ler e escrever, né? Mal sabiam falar, né, português, muitas delas que ainda tinham sido diretamente retiradas do continente africano, as que tinham nascido aqui ainda tinham mais desenvoltura no português, mas você vai ter uma situação de pobreza muito atrelada a essa libertação, que ela foi totalmente não planejada, né? Ela foi simplesmente, olha só, gente, vocês estão livres, e aí você vai ter, por exemplo, a formação de bolsões de pobreza com maioria negra. Isso vai acontecer na América Latina inteira. Né? Tanto que a América Latina é um continente que, se você pegar, eu coloquei isso numa atividade anterior, mais de 50% da população de toda a América Latina é uma população negra, enquanto na América do Norte, na América anglo-saxônica, né, nos Estados Unidos e no Canadá você vai ter 3% de população negra e nos Estados Unidos você vai ter 13% de população negra. Né? Justamente porque esses países tiveram muito menos uso da escravidão para o trabalho, porque não eram países focados na exploração. Então esse sistema de exploração que aconteceu aqui na América Latina acabou condenando essas pessoas a, quando libertas, irem para a pobreza. Isso gera mais pobreza para você lidar no futuro, porque você não teve programa nenhum, você não teve nenhuma preocupação em manter essas pessoas dentro da sociedade. Então essas pessoas acabaram indo para as periferias, né, formando favelas, e isso tornou os países da América Latina, já desde o começo, países muito pobres, com problemas de pobreza muito endêmicos, muito dentro, assim, difíceis de resolver, né, justamente porque não teve nenhuma preparação, né, nessa soltura das pessoas que estavam sendo escravizadas. Né. Então foi tão cruel quanto o processo de escravização, o processo de soltura, porque deixou essas pessoas à própria sorte.
né? E isso atrapalha a gente até hoje, até porque essa soltura não veio com um clamor popular de que todas essas pessoas escravizadas eram pessoas, né? Muita gente ainda via mal e ainda vê mal, a gente tem um racismo hoje muito forte ainda no Brasil e na América Latina inteira, por isso que no dia 25 de julho a gente comemora o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Todos esses nomes, né, toda essa sequência de palavras, ela tem um sentido porque essas mulheres, elas estão há séculos passando por situações muito difíceis dentro da América Latina e do Caribe, que é aquele conjuntinho de ilhas ali, né, também aqui na América Central. Então a gente passa a enxergar a situação do continente americano, da América Latina, né, como uma situação de criação de pobreza desde o começo. Porque enquanto na América anglo-saxônica eles estavam gerando riqueza, essa riqueza estava sendo deixada por lá, aqui a gente estava gerando riqueza com pessoas empobrecidas, e no momento em que a gente se tornou independente, todos os países aqui da América Latina, né, inclusive o Brasil, a gente se torna independente sem os recursos, porque os recursos estão em Portugal, né? Boa parte das elites, dos grupos de ricos voltam para Portugal também, a gente fica com pouco aqui dessas pessoas, então a gente não tem uma situação de desenvolvimento humano e nem de desenvolvimento social e nem de desenvolvimento econômico. A gente tem que começar muito atrás nessa corrida em relação aos países lá da América anglo-saxônica. Então isso faz com que a gente tenha esse problema até hoje. E isso é uma herança do sistema escravista, isso é uma herança do sistema racista que a Europa acaba trazendo para dentro da América, né? Porque se não fossem os europeus, nada disso teria acontecido, tanto para o bem quanto para o mal. Então isso acaba determinando um pouco como a América Latina é diferente da América anglo-saxônica. Valeu? Então na semana que vem a gente fala mais um pouquinho.